boa tarde. No ar, programa É Coisa Nossa. Seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4. Hoje, terça-feira, 14 de agosto de 2018. E a gente vai ter no programa de hoje ainda, tá? Uma entrevista com a professora Marlene Alves Calumbi para falar do documentário Calumbi de Nós. Bacana, né? E vamos ter ainda o cerimonialista Almir Garcês e o maestro Rivaldo. Vamos falar do cerimonial da Semana da Pátria, o desfile do 7 de setembro. E a gente abre hoje, né, de forma diferente. Eu sempre gosto de música, né, para encerrar com alegria, mas os músicos estão todos comprometidos, né? O Barata, que está com medo porque vão detetizar daqui a pouquinho a Câmara de Vereadores, entendeu? E ele está com medo, quer ir embora logo. Mas eu tenho hoje aqui o Regional Brasileiríssimo. Eles vêm numa preparação, porque a gente vai fazer o mês de setembro todo voltado para o samba. Então a gente abre este leque, entendeu? Vamos ter esse regional, vamos ter até o final do mês um outro regional, que é os Tabaréus, entendeu? Que vão apresentar gafieira, que é uma coisa que não é muito comum. Vamos ter ainda alguns sambistas que cantam samba, não é o samba raiz, mas a gente vai ter uma galera legal. Mas vamos aguardar que daqui para setembro tem muita coisa boa para acontecer. Os Tabaréus. Manuel Neto no violão. A cara do pai. Entendeu? Eu sempre... Tem gente que a gente não pode esquecer. E eu fui amigo de infância do pai dele, fã do pai dele, me acostumei com as irreverências do pai dele. E as pessoas muitas vezes não veem o talento dele, mas não associam que existe na vida prática herdeiros e sucessores. Muitas vezes você pega um empresário que tem um projeto megalomaníaco de dinheiro e fez só herdeiro, não fez sucessores. Mas o Manuel Neto é herdeiro das dívidas e sucessor do talento de Ismar Barreto. Entendeu? Eu tenho Fernando do Bandolim, este outro monstro, entendeu? Da música, boêmio, entendeu? O cara é assediado, entendeu? No regional, entendeu? Eu vejo assim, a mulherada olha pro cara, mas ele é um cara comportado. Ele não olha. Eu tenho com os olhos azuis do Barata. Tudo bem, Barata? Boa tarde, galera. E tenho aqui no clarinete Felipe Freitas. Boa tarde. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Você me lembra alguém, eu estou tentando associar quem, mas daqui para lá eu lembro. E, Barata, eu queria mandar um abraço a um músico que é seu amigo, entendeu? Que eu vi essa semana num programa de rede nacional, respondendo perguntas. Ah, eu vi também. Passamos um Réveillon juntos ali na frente do bar que tinha o Seaway, né? Yuri Lobão. Yuri. Entendeu? Um abraço, Yuri. Yuri fez a diferença. E Yuri, ele tinha uma frase no teclado que a música era e rebolou, e fez miau. Ele fazia um miau no teclado na época dos Humildes. Bacana, parabéns. E a proposta é a gente vir mostrar a boa música. Maestro Rivaldo, entendeu? Estava ali na antessala conversando com a gente. E revoltado porque o 7 de setembro toca rocha, no 7 de setembro botam tudo. Aí ele virou e disse, já me alegrei com esses instrumentos aqui. O que é que vocês prepararam pra gente? A gente vai fazer aqui, são três músicas, né? Uma solada por Vocês têm um evento agora para divulgar, né? Dia 30 de agosto, nós vamos participar do projeto que tem quinta-feira lá na Reciclaria. A Quinta Instrumental. Quinta Instrumental. Instrumental. Boa Nós vamos música. fazer do dia 30 de agosto agora. Esse Às evento 21 vai ser horas, às mais 21 ou menos. horas. Decorem esse nome, Brasileiríssimo.
É brasileiríssimos. Não, Mo. com S. Ah, então foi Singular. isso que ele me corrigiu. Entendeu? Eu botei errado e aí a galera aqui pega no pé. Vamos ouvir o quê? Vamos ouvir Sobe e Desce, de Valdir Azevedo. Sobe e Desce de Valdir Azevedo com Brasileiríssimo. Que é coisa nossa. 1, 2, 3, 4. Bola! Essa foi para o pastor Vicelmo e a pastora Maria, que é irmã do maestro Moisés, que foi do Corpo de Bombeiro, um outro músico. Entendeu? Tava com ele hoje de manhã. Então, Maria e Vicelmo são fãs de carteirinha e essa foi para vocês. Fernando, você é um cara que investe muito no relacionamento com talentos. Aí você vai dizer, por quê? Eu digo, nós estamos no mundo de relacionamento. Certo. E eu tenho visto você participar de trabalhos com Cristiane de Liz. Eu, se não me engano, aquela menina Sandy, que canta samba. Você tem hoje algumas... Eu tô com um projetozinho que eu montei que chama-se Fernando Freitas Convida, né? E eu sempre estou buscando artistas daqui de Aracaju, né? Para se apresentar comigo. Não tem ensaio, não tem nada, né? Você sabia Chega. que você é visto como um paizão? Pô, que bom. 2 ou 3 delas, Sim. e eu pergunto, elas quando falam, o que você acha? Ele disse, mudei meu ponto de vista. Né? Que Então, bom. parabéns, você está fazendo escola. Obrigado. Você está fazendo escola. Você, meu querido Felipe. me conte sua história musical. Então, eu sou de Santos, mas já moro aqui em Aracaju há 11 anos. Eu vim pra cá pra tocar na Orquestra Sinfônica Sergipe. Até hoje eu toco na Orquestra Sinfônica. E aí eu aproveitei, depois de alguns anos, eu conheci o grupo Brasileiríssimo em 2012. 2012 foi. Né, no final de 2012. Isso. Foi inclusive no show do Zé da Vera e Silvério Pontes que a gente Isso, fez um show, exatamente, né? é. Foi em outubro, final de outubro de 2012. E desde lá eu comecei a tocar com Brasileiríssimo. Então pra mim também foi um aprendizado, porque eu não tocava tanto choro, né? Daí eu comecei a me desenvolver no choro tocando com o grupo Brasileiríssimo. Exatamente. Felipe veio do erudito, né? E aí começou a tocar choro, né? E foi pra... É difícil manter a união de um grupo regional que faz música, que lê música e estuda música. É
É difícil, é muito É difícil. difícil porque assim, você, hoje qualquer grupo, se não é só porque é brasileiríssimo, você conseguir juntar todo mundo em horário, que cada um tem uma atividade diferente. Né? Se a gente vivesse só pro brasileiríssimo era mais fácil, né? É mais fácil. A gente, não, toda tarde a gente tá junto, ensaiando, E 3, 4 horas. que né? acontece também às Cada um vezes, tem seu né? compromisso, suas agendas. Exemplo, aí às vezes a gente pinta vai um show para juntando. Barata fazer, né? E com outro grupo a gente não pode dizer, não vá. Tem que ir, né? Eu agradeço Tem a várias- presença de vocês. Quando eu falei do projeto do samba, de imediato, porque eu liguei em função de trazer individualmente vocês com samba, né? Mas eu não poderia deixar de atender ao Brasileiríssimo. Quero crer que, como músico, devam voltar alguns de vocês em setembro, né? Mas com trabalhos de forma mais popular. Claro. Eu vi uma coisa essa semana que eu fiquei doente, numa novela de uma emissora, dizendo o seguinte, que a bossa nova é considerada a música de uma falsa elite da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu fiquei doente com isso. Mas, lembrei agora, ele parece com Aurélio Freitas, que faz a noite em Sergipe. Vamos ouvir o quê? Vamos ouvir Alto Leblon, É. né? De Alto Leblon Armandinho de Macedo. É. De Armandinho Macedo, grande Vamos lá. Show de bandoneonista. bola. 1, 2, 3, 4. Show de bola! Eu quero mandar um abraço para Carlos e o pai Domingos lá no Sapé, ligadinho no 48.4. Eu tenho também quem? Vitor Francisco instalou o Apps da TV Câmera e está assistindo o programa em Diaroba. Obrigado, viu, Victor? Pavio do Forró, Célio Junino. É a galera bombando, é nós na fita.
Deixa eu ver mais quem eu tenho. Haroldo no João Alves, né? Só alegria. Só alegria. Eu tenho quanto tempo? Eu tenho mais 1 minuto ou 2? Gente, vamos fazer uma saideira? Vamos fazer a saideira. Algum Agora, recado? não, só lembrando que dia 30 de agosto estaremos na Reciclaria, né? No projeto Quinta Instrumental, às 21 horas. Brasileiríssimo, né? Rapidinho, pode? Pode. Só agradecer o programa, não só você, a sua figura, mas toda a produção, o espaço do programa, para estar dando aquela força na música sergipana, porque a gente já falou isso aqui em outra oportunidade aqui, né? Que é tão difícil nesses espaços assim para o músico sergipano. Com certeza. E assim, esse projeto seu do mês de setembro você falou e tantos outros, você sempre, em todas as emissoras que você passou, você sempre deu essa força. E eu queria deixar registrado que é importante isso. O músico que está assistindo sabe o quanto é importante esse espaço para a gente, para a música popular sergipana, que é tão discriminada por autoridades, às vezes até pela própria sociedade que não conhece. Não dá valor muitas vezes porque não conhece. Então, vamos dar valor e vamos ficar ligado no programa que levanta a bandeira da nossa música. Que é coisa nossa, né? Obrigado. Tatá disse que é o programa do artista sergipano. O que eu precisava era contar aqui fofoca da vida dos artistas. Eu digo, aí agora já passei o tempo, né? Bem, gente, show de bola. Essa semana eu recebi uma mensagem de um artista que veio aqui, que tem 10 anos que fazia música. Ele também trabalha como frentista num posto de gasolina. E ele disse o seguinte, que depois que veio aqui, ele não passa mais um final de semana parado. Tá conseguindo e botando gasolina no posto. O rapaz parou e fez, você tava lá no programa de Valadão. Quer dizer, gente, é gratificante. As coisas estão acontecendo. Obrigado a vocês. Amo suas A gente vidas. é que agradece. E vamos voltar, viu? Quero vocês de volta. Gente, a Adelson Dantas, por gentileza, eu só não sei, eu acho que o segundo entrevistado, eu não sei como é que houve uma arrumação, porque eu deixei muita vontade, não vou dizer, mas a gente vai ter ainda hoje a professora Marlene Calumbi e vamos ter o Almir Garcês e o maestro Rivaldo. Quem vem é uma surpresa, mas eu vou ao break e vocês fiquem com música, que é muito melhor do que eu ouvi falando. Vamos lá? Vamos conversar sobre saúde? Todas as quartas, às 6h30 da noite, temos um encontro marcado no programa Saúde Ativa. Falaremos sobre atividade física, nutrição, estética, ou seja, tudo o que você precisa saber para viver com mais qualidade. Então anota aí para não esquecer. Programa Saúde Ativa, quarta, 6h30 da noite, com reprise às segundas, aqui na sua TV Câmara Aracaju. Até lá!
Você sabe o que é taquigrafia? A Câmara de Vereadores de Aracaju tem um setor específico para fazer esse trabalho. Assista ao Minuto Parlamentar e fique por dentro dessa e de outras informações. Nesta edição do Minuto Parlamentar, vamos continuar falando da estruturação da Câmara Municipal de Aracaju. Um dos setores que compõe a Casa Legislativa é o setor da taquigrafia. Segundo o coordenador do setor, Márcio de Oliveira Fernandes, taquigrafia é a arte de escrever rápido. É uma escrita onde as palavras são representadas por sinais, que são chamados de notas taquigráficas. Os taquígrafos registram tudo o que é dito diariamente nas sessões plenárias, audiências públicas, sessões especiais e CPIs que acontecem na Câmara de Vereadores de Aracaju. O artigo 944 do novo Código do Processo Civil dá fé pública ao profissional taquígrafo e o juramenta, ou seja, o taquígrafo tem fé de ofício, é válido tudo conforme ele escreveu. Desde a década de 50 que a taquigrafia registra a história da Câmara Municipal de Aracaju, Fernando Mainá, Maria Nascimento e Maria do Carmo foram os primeiros taquígrafos da Casa Legislativa Municipal. Atualmente, o setor conta com 14 taquígrafos. Quer saber mais sobre a Câmara de Vereadores de Aracaju? Então assista ao Minuto Parlamentar. Na próxima edição, vamos continuar falando sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa Municipal. Até lá! Devemos falar missa do sétimo dia ou missa de sétimo dia. Vou explicar. A missa é do sétimo dia da morte de uma pessoa. É por isso que o certo é missa do sétimo dia, porque é o sétimo dia da morte e não morre da língua portuguesa. Você sabe o que são anais? A Câmara de Vereadores de Aracaju tem um setor específico para a elaboração desse trabalho. Assista ao Minuto Parlamentar e fique por dentro dessa e de outras informações. Nesta edição do Minuto Parlamentar, vamos continuar falando da estruturação da Câmara Municipal de Aracaju. Um dos setores que compõe a Casa Legislativa é o de elaboração de anais. O setor de anais é responsável pela tradução e elaboração dos textos de taquigrafia das sessões plenárias da Câmara Municipal de Aracaju. Ou seja, o setor de taquigrafia captura as informações através da escrita de palavras representada por sinais e encaminha para o setor de anais, que faz a tradução e elaboração dos textos. Tudo o que é dito diariamente nas sessões plenárias, audiências públicas, sessões especiais e CPIs que acontecem na Câmara de Vereadores de Aracaju é transformado em textos que são organizados e arquivados no setor de anais. Isso quer dizer que o setor de anais também é responsável pela documentação e arquivamento de tudo que é dito e informado pelos parlamentares no plenário da Câmara de Aracaju. Quer saber mais sobre a Câmara de Vereadores de Aracaju? Então assista ao Minuto Parlamentar. Na próxima edição, vamos continuar falando sobre a estrutura organizacional da Casa Legislativa Municipal. Até lá! Propositura. Uma proposição ou propositura é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em dois grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa. Disse um guarda: eu estava paisano. Oxe, seu guarda, paisana é substantivo feminino e significa estar sem a farda. O correto é a paisana. Os guardas estavam a paisana no feriado e não morro da língua portuguesa. Boa tarde, gente. Eu tô aqui florido e eu tava dizendo o seguinte: olha, Deus prepara. A gente às vezes tem uns desconfortos e incômodos do corpo, de saúde, e às vezes você tá se sentindo mal.
mas Deus prepara e Ele tem mandado muita alegria. Hoje eu estou muito alegre mesmo, até porque você está comigo. Meu eterno professor, um cara que eu amo de montão. É você mesmo, não olhe para trás não. Professor Jairo Alves, muito obrigado pela audiência. A professora Marlene Calumbi levantou um sorriso agora. Minha amiga, a audiência é de qualidade, entendeu, Jairo? Obrigado pela audiência. Teu filhão é tudo de bom. Herdou, tá? E é sucessor também. Porque o negócio do cara fazer fortuna para deixar para filho gastar, não. Tem que ser sucessor no trabalho. E por falar nisso, eu trago hoje duas pessoas que têm muito a ver comigo. Na minha história como adolescente, nos relacionávamos quando éramos jovens. A esposa dele era amiga de minha mãe, de meu pai, uma pessoa muito prestimosa, trabalhou muitos anos no INPS e era uma pessoa que ajudava de vez em quando, uma fichinha médica para mamãe e papai. Beijo, Hortência Garcês. Eu estou com o maridão dela, o Almir Garcês, que muitas pessoas lembram como decorador, como carnavalesco, mas o Almir assumiu uma postura, porque ele era professor do Estado, e hoje ele é o cerimonialista da Secretaria de Estado da Cultura. E eu tenho um prazer de ter também um irmão em Cristo Jesus, um dos músicos mais eticamente falando preparado, tá? Um maestro, e ele fez uma opção de coisa. Ele criou a Orquestra Sinfônica, mas o que me agrada foi que ele fundou a SEC Banda. Eu tenho comigo Maestro Rivaldo e Almir Garcês. Que alegria tê-los conosco aqui. Obrigado. Almir, quando eu convidei, eu queria falar de algo que está em desuso. Eu fui da época que se estudava educação moral e cívica. Quando eu cheguei do Rio aqui, eu vim de um colégio praticamente paramilitar, que era o Colégio Capitão Lemos Cunha, do SENEC, que estava dentro da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Aí vim para o Colégio Pio X. Eu não poderia falar, mas hoje é uma fundação. Era uma salinha pequenininha, uma casinha, e o professor Sebastião obrigava a gente a cantar o hino nacional diariamente antes da aula. Eu fui bumbo naval de escolas e tinha aquela disputa. Marcelo Deda era da galera do Ateneu, onde o esposo da Júlia, o Pascoal Mainá, também tocava caixa lá. DJ, entendeu? Então a gente tinha aquela coisa da banda, os colégios brigavam, entendeu? As balizas, eu me lembro de Sebastiana no colégio Jackson de Figueiredo, que era a baliza de frente, apoteótica, e o 7 de setembro era esperado o ano inteiro para a gente ir para Barão de Maruim assistir o desfile militar. Não era um grande desfile, mas era algo espiritual que aglutinava o instinto do patriotismo. Na época, a polícia militar tinha até muita dificuldade. Eu me lembro de ter visto coturnos sujos, entendeu? Roupas desbotadas. O Estado era muito pobre. E quando você via o desfile militar no Rio e em Brasília, era aquela coisa apoteótica. Mas o povo foi esquecendo o civismo, foi esquecendo o amor pela pátria. E aí, Almir, vamos esquecer o que acabou? Passou? Passou. Novo homem em Cristo? Graças a Deus. Preparado para o desfile de 7 de setembro de 2018? Tudo preparado já para o desfile de 7 de setembro, e nós já começamos o nosso desfile de 7 de setembro em 17 de março, com a preparação dos professores da rede pública estadual, municipal e particular, com um curso sobre símbolos nacionais e cerimonial protocolar. Esse curso veio dar aos professores um novo conhecimento e fazer com que naquela época em que nós tínhamos aquela aula de educação moral e cívica, revivessem, e agora está sendo obrigatoriamente tendo como no currículo dos professores.
Então, no currículo dos alunos, desculpe. E os professores de história e etc. são obrigados a dar esta aula. Então, nós estamos revivendo aquela época, que para mim está sendo assim uma grande alegria saber que eu estou voltando a fazer o que a nossa professora Hermínia Caldas mais me ensinou a fazer. Eu não lembro o ano, mas foi comemorado, não sei se foi 72 ou 73, o Sesc Centenário da Independência, onde os colégios fizeram uma disputa, uma gincana, que nós trouxemos a encenação para Barão de Maruim, com alunos vestidos, eu fui Dom Manuel, rei de Portugal, entendeu? Aquela coisa apoteótica. E aí, como eu fui escolhido, o Almir estava, eu não sei se era no colégio de aplicação, não era no Pio X, eu sei que no Pio X, Hipólito, pegaram estilistas, decoradores, professora Marlene está ali quase chorando, e trouxeram para Barão do Maruim a história do Brasil, a história da nossa independência. E aí a coisa foi parando. Mas a resistência lutava. Sabe, Adelson Dantas, temos condição de rodar este vídeo que está aí? Se tiver, você roda o vídeo. A Sec Banda chegou ao ponto de puxar diversas escolas ao mesmo tempo. Saía Bruno Almeida, passava uma escola e voltava para o final para buscar outra escola. Escolas que não tinham poder para ter uma banda. Escolas de bairro, alunos que queriam desfilar, queriam mostrar o seu civismo, mas a escola não tinha condição. E a Sec Banda preencheu esse papel durante muito tempo. Ao ponto em que o meu querido... Pode voltar para cá, por gentileza, Adelson. O meu querido maestro Rivaldo decidiu que estava cansado, que não iria mais tocar a Sec Banda. O que foi, mestre? Bem, em primeiro lugar, eu não foi uma opção minha, entendeu? Havia uma injunção política em que me tolheu todo um trabalho e eu não via perspectivas mais de continuar. E isso foi marcante porque começou a faltar recursos. A faltar recursos, entendeu? E aí, por uma questão, como eu estou dizendo, que eu não atribuo necessariamente ao governo, mas a ação de governo, dentro do governo. A máquina, por si secretário, a máquina, então, na época, um secretário de educação, que era tampão, entendeu? Mas não se identificava muito com o movimento. Mas já passou. E aquilo me fez com que eu deixasse para lá, a ponto de chegar, como nunca tivemos uma sede, até hoje, 40 e tantos anos de banda, não temos uma sede fixa. Era casas alugadas e coisa e tal. Até eu juntei. Nessa época fez questão de desalugar a casa e deixou a banda com a cara para cima. Há 3 anos atrás, o senhor volta. Nesse momento foi quando eu deixei e houve, foi quase que um velório, a despedida, entendeu? Imagino, com esses alunos e tudo, exatamente. Então eu passei afastado, tinha me aposentado, então eu digo, vou descansar. 32 anos, fiz o que poderia e deveria fazer. A banda chegou a conquistar 4 títulos nacionais, vencendo bandas de São Paulo, de Brasília, do Rio, e eu acho que chegou
aquele ponto e agora não estava mais produzindo aquilo para o qual deveria acontecer. Como, depois da minha saída, ela feneceu todo o seu ardor, todo o trabalho, chegando ao ponto de o próprio governo e fez bem não ter mais a banda para aqueles fins para os quais ela foi criada. Que era contagiar a juventude das escolas e trabalhar e dar formação. Nós temos uma telespectadora que deve estar chorando. Se estiver assistindo hoje, Briolândia, Brisa, que foi bandeira de frente, mora no Conjunto Augusto Franco, é casada com Fábio Chumassa e é telespectadora do É Coisa Nossa. Ela deve estar chorando em casa. E depois disso, então, eu fui convidado, né, já no governo do Jackson Barreto, era o secretário Jorge Carvalho, e foi quase que uma imposição para que eu retomasse. Eu não queria, porque a banda estava no chão já, tinha praticamente desaparecido da sociedade, mas foi uma imposição tão grande e atender às minhas exigências e eu voltei. E voltou. Voltei, graças a Deus, entendeu? Estamos, inclusive, basta dizer à sociedade, nós temos atualmente o melhor instrumental do mundo, não é do Brasil. Veja bem, do mundo. Eu quero mandar um beijo no coração do secretário Josué Modesto dos Passos, entendeu? Que é um cara com uma visão, entendeu? Muito obrigado por deixar a assessoria vir me dar uma entrevista. Foge um pouco a regra da entrevista, tem que ter secretaria de comunicação, mas, secretário, muito obrigado pela deferência. Foi na gestão do Jorge Carvalho, que também marchou, e o professor Josué, que também dá continuidade, inclusive tentado na sua estrutura, vai tentar junto ao governador, tratar uma estrutura digna, porque a banda foi criada com o objetivo de nós termos a banda sinfônica do Estado ou da Secretaria para que tenha os elementos necessários, os formadores para a multiplicação com o trabalho nas escolas, porque sabemos que hoje é muito difícil. A banda é a unidade do gabinete, ela não pode abrir concursos, ela não pode, então tem que ter uma estrutura para que se mantenha essa orquestra ou essa banda sinfônica, porque nós temos todo instrumental de banda sinfônica, até harpa. Maravilha. Então, o professor Josué, o secretário que assumiu, ele vestiu a camisa. Vestiu a camisa. Falou exato, sobre isso, entendeu? Falou. Você veja bem, Almir, a banda volta, o desfile, vamos ter alguma novidade no 7 de setembro? Como esse ano, o nosso tema é toda criança e adolescente deve estar na escola. É o tema que vai ser trabalhado nos colégios e o nosso tema do desfile temático da Secretaria de Estado da Educação. Nesse tema, nós vamos poder fazer com que o público se identifique com o que está passando. Então, os carros temáticos, eles serão feitos de maneiras que possam ser eu estou querendo lhe dizer, sem dizer você entendeu? Fator surprise. Surprise, é isso. Então, gente, o carro vai ser de uma maneira que o povo vai se identificar com o que está acontecendo no momento. Quer dizer, além do aspecto do civismo, além do aspecto do material bélico das Forças Armadas que vão estar lá, a estrutura da briosa Polícia Militar, nós vamos ter atrativos, tá certo? Lúdicos e adereços de um desfile que vai garantir um espetáculo para motivar que a população vá. Exato. Bacana isso. Isso, que o pai se sinta bem, que o filho está participando daquele desfile, de um momento assim, que ele está participando de um momento histórico. Ele está participando ali, como você participou de Dom João VI, que até hoje você se lembra disso. Então, o menino vai se lembrar na época dele. E não que ele está ali com uma roupa, dançando ou fazendo alguma coisa sem saber por que está fazendo. E não, ele vai estar sabendo que está homenageando a pátria naquele momento. Então, o desfile vai ser voltado para isso, para que nós responsabilizemos os alunos. A Barão de Maruim vai estar sonorizada? Toda. Então quer dizer que na medida em que o desfile vai acontecendo, um locutor oficial vai poder transmitir às pessoas, inclusive, informações de cunho histórico. Quer dizer, uma aula a céu aberto para 10 mil pessoas? Exato. Então, como nós temos a acompanhar o desenvolvimento, então, o que é que acontece? Nós não teremos um locutor, nós teremos 6.
Certo. Você me falou também numa estrutura para a televisão. Isso. Estamos montando uma estrutura para a imprensa e televisão, do qual pode ser transmitido em tempo real o que está acontecendo no desfile, durante o desfile 7 de setembro. Bacana. E a pessoa contando a história. Então, cada colégio que for passar vai ter a sua identificação. Um dos locutores estará dizendo o que está acontecendo. O da polícia, do militar, da marinha, do exército, também vai estar fazendo a mesma coisa, dando uma explicação. Então, algumas igrejas evangélicas que participam, certeza, como os mormons participam, acho que a igreja adventista, também. Os desbravadores participam, os mascotes ali da marinha, na Barra dos Coqueiros, os bandeirantes, os escoteiros. Maravilha. E também estamos botando o desfile comunitário. Por exemplo, a Peneirô Xerém, que é uma entidade... Temos a foto aí, vá, por gentileza. Está no finalzinho, mas dá para mostrar. Tem inclusive o Peneirô Xerém ano passado. Foi. Pode falar, Almir. Então, ela voltará à avenida desfilando. A quadrilha que ganhou esse ano, aquela festividade de quadrilhas na época de São João, nós vamos incentivar o folclore, botando ela na avenida também. Bacana. Ela entrará dançando, não parará o desfile. Nós não faremos bolsão, que é aquele espaço... O cortejo não para. Não. Né? Quer dizer, é um cortejo cívico. Certo. Maravilha. Um cívico, mas também mostrando ao povo as coisas que nosso Sergipe tem. As pessoas que ganharam, que foram identificados durante o ano de 2018, ou 2017 e início de 18. Então todos esses estarão na avenida sendo homenageados. Obrigado, maestro Rivaldo. Obrigado, Amiga 6. Você, estou te convocando. Civismo, dia 7 de setembro, vai lá para Barão de Maruim. Vamos lá aplaudir a nossa SEC Banda, que é coisa nossa. São adolescentes, músicos que estão dando o seu melhor. Faça a sua parte. Leve o seu filho. Incentive. A criança de hoje é o homem do amanhã. E um homem com responsabilidade cívica, quem sabe se teu filho não é um presidente da República, né? Gente, um beijo para Jorge Carvalho, que está atualizado, criou um grupo no Zap, né? O grupo Lista para Professores e Intelectuais de Aracaju. Obrigado por terem me incluído. Gente, eu vou ao break e volto já já com uma professora linda, Marlene Alves Calumbi. Vai falar de um curta-metragem que vai contar a história de um dos maiores médicos de Sergipe. Um homem que viveu para servir. Dr. Calumbi, eu volto já já. Todos os dias, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Parlamento em Foco, o programa que leva até você as ações dos vereadores dentro e fora do plenário da Casa, de uma forma clara, leve e transparente. Você não pode perder. TV Câmara Aracaju, o parlamento mais perto de você. Parente ou parenta? O certo é parente. Parente é a pessoa que, em relação a outra, pertence à mesma família, por nascimento ou casamento. Ele é meu parente, ela é minha parente, e não muda a língua portuguesa. Histórias de personalidades, fatos marcantes do Brasil de Sergipe, você acompanha comigo aqui na telinha da sua TV Câmara Aracaju. É toda sexta-feira, às 6h30 da noite. Eu aguardo você. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Você sabe como é composta e quais são as atribuições da Assessoria Legislativa da Câmara de Vereadores de Aracaju? Assista ao Minuto Parlamentar e fique por dentro dessa e de outras informações.
Nesta edição do Minuto Parlamentar, vamos continuar falando da estruturação da Câmara Municipal de Aracaju, dentro do organograma da Casa Parlamentar. Depois da Secretaria Executiva, vem a Assessoria Legislativa como um dos órgãos máximos. Observar a aplicabilidade do regimento interno da Câmara é uma das atribuições da Assessoria Legislativa, assim como observar a aplicabilidade da lei orgânica, assessorar as comissões permanentes e processantes e supervisionar as condições de fundamento do plenário. Também a atribuição da Assessoria Legislativa é elaborar atos da presidência da mesa diretora, de projetos de resolução, projetos de lei, projetos de decretos legislativos, moção e requerimento de autoria da mesa diretora. A Assessoria Legislativa elabora ainda os pareceres da mesa diretora e também supervisiona e coordena expediente e ordem do dia, além de receber e organizar a documentação referente à posse dos vereadores, inclusive elaborando o respectivo termo. Quer saber mais sobre a Câmara de Vereadores de Aracaju? Então assista ao Minuto Parlamentar. Na próxima edição, vamos continuar falando sobre a estruturação organizacional do Parlamento Municipal. Até mais! Todas as quartas, a partir das 8h30 da noite, nós iremos debater temas importantes que foram discutidos no plenário da Câmara Municipal de Aracaju. Não esqueça, o Pra Discutir vai ao ar às 8h30 da noite. Eu espero você! Bem, gente, eu estou de volta com uma mulher extremamente especial na minha vida. Eu não abro espaço aqui para política, tá? Eu não faço política, nosso programa é cultural. Se eu falar em política e fizer uma crítica, eu tenho que dar o direito de resposta. Então eu não falo em política, mas eu tenho o direito de mandar um beijo no coração de um dos maiores homens públicos que se confunde a minha carreira com a participação. Eu o conheci quando ele assumiu como prefeito de Aracaju. Tive a honra de poder assessorá-lo enquanto fora do estado ele estava, quanto empresário. Eu falo do Dr. João Alves Filho. E é com muito orgulho que eu tenho Marlene Alves Calumbi, irmã de meu mestre João Alves. Mas a professora Marlene veio falar de cultura. Ela viabilizou, escreveu um livro, depois isso foi gerado um roteiro e foi gerado um curta-metragem, Calumbi de Nós. Boa tarde, professora. Valadão, é uma alegria estar aqui com você. E, ao mesmo tempo, aflora toda uma emoção de lembranças de um tempo que não vai tão longe, em que nós trabalhamos juntos na APRP e que recordávamos aqui boas passagens. A APRP para mim é um xodó eterno. Eu fiz a minha parte. Claro. Fizemos todos, né? Os programas de Cremilda, o seu e tantos outros. O APRP Memória, que vem da herança da Videoteca APRP, né? E a última fase que eu passei pela APRP, já o Pascoal Manhã fazia a produção. E nós tínhamos tantos projetos juntos. E isso só nos causa boas lembranças. Isso me estimula a fazer da TV Câmara Aracaju a minha existência do meu resto de vida. O papel que eu tive que fazer lá foi concluído. Agora, a minha história momento. É aqui. TV Câmara. E acho que a TV Câmara, ela ganha no sentido de que Valadão tem uma linguagem que ela é múltipla, no sentido de que ele atinge as várias camadas sociais, né? No momento em que você traz aqui, como eu assisti, né, a música de qualidade, brasileiríssima, olha que coisa linda, eu fico apaixonada, né, porque eu me identifico muito com esse ambiente. Aí você traz na lembrança e evoca, e provoca a população para um dos momentos em que o público mais gosta, o 7 de setembro, né?
e você traz uma professora que talvez não tenha tanto para conversar com você, para falar sobre um vídeo. Não esqueça que Calumbi era meu amigo. Isso. Um médico que fazia jus o voto de Hipócrates. E eu lhe devolvo explicando que depois de 20 anos ausente fisicamente, né, desde ano passado que eu comecei a escrever um livro sobre ele, mas não levei adiante. Uma série de problemas. Mas motivada por gente mais jovem que eu, porque você está o tempo todo aprendendo, né? O Edson Lima e a Karine Gomes, professora, vamos fazer o documentário, a senhora conta tanto sobre a história dele, vamos fazer o documentário. A princípio pensando que, não, 15 a 20 minutos no máximo. Com os depoimentos que nós fomos colhendo, que a produção foi minha e a parte técnica toda deles. E aí os meninos que eu chamo assim, né, foram criando uma curiosidade muito grande sobre a vida daquele personagem, pelos depoimentos que eram dados pelos colegas. E você usou uma expressão aqui agora há pouco, que foi usada por um dos nomes maiores da nossa comunidade médica, culturalmente falando e pelo exercício da atividade dele, que é Eduardo Garcia. Dr. Eduardo Conde Garcia. Dr. Eduardo, ele é uma das maiores expressões de inteligência, de competência, na comunidade científica, médica científica, né? Foi reitor, um homem que, além da medicina, ele foi para a física, né? E que ele dá um depoimento semelhante ao que você deu agora. O documentário, aproximadamente nós temos 12 depoimentos, né? Resgata, inclusive, parte da história da medicina de Sergipe. Por que depois de tantos anos eu resolvo fazer isso? Eu quis resgatar a história do homem, José Calumbi Filho, que nesse homem estava o médico, mas acima de tudo uma pessoa de um extremo comprometimento com a profissão e, acima de tudo, um homem bom, que amava o que fazia, amava a profissão dele e o exercia com extremo ato humanitário. Tem uma das passagens no documentário que um colega dele, aposentado da Petrobras, lembra um episódio que foi, salvo engano, um dia Corpus Christi, onde ele leva um colega da Petrobras que estava vindo do pronto-socorro com uma dor muito forte e ele leva lá na nossa casa, né? E Calumbi manda entrar e leva para o nosso quarto e manda o rapaz deitar na nossa cama. E o rapaz toma assim um susto, mas disse, não, fique à vontade, deite. Marlene não se incomoda não, a casa aqui é de todos. Ele examina, levanta. Calumbi era uma pessoa que era muito brincalhão, né? E ele diz assim, olha, troca de roupa, vira pro amigo dele, diz, olha, leve seu colega agora para o hospital e eu chego em seguida que nós vamos operá-lo. O rapaz salvou, graças a Deus, porque tudo vem de Deus, e o rapaz está muito bem, graças a Deus. Nessa vida nós temos uma missão a ser cumprida, eu acredito muito isso. Os últimos meses de vida, Calumbi se preocupava muito com a família, em deixar amparadas meninas.
Mas por que isso? Não sei. Sentiu? Eu sentia há muito tempo que estava chegando a hora. Mas impossível você absorver uma ideia dessa. Uma pessoa com 50 anos que se cuidava. Que dizia, mas Deus tem um propósito. Nós não chegamos aqui em vão. Nós chegamos com uma trajetória a ser cumprida. E nesse documentário aqui, quero muito, o site está em funcionamento, letra minúscula www.calumbidenós.com. Se vocês puderem, assistam. É uma história de vida testemunhada por vários personagens da área médica de Sergipe, pessoas excelentes que contam parte dessa trajetória com imagens muito bonitas, a música também muito bem escolhida, um trabalho digno de 2 jovens idealistas e competentes que fizeram a direção e a parte técnica. Eu só fiz a parte de produção e a imaginação de tentar deixar ali o máximo possível do meu conhecimento do personagem. Olha, as pessoas devem estar dizendo, cadê o vídeo? Nós não iríamos tocar nesse assunto, mas a professora teve o site hackeado. Então nós tínhamos um projeto, televisão é feito com planejamento. Então, deveríamos ter recebido este vídeo na terça-feira. Só que quando ela abriu, limparam o site, limparam tudo, entendeu? O que ela conseguiu saber que foi algum hacker daqui de Aracaju que, por maldade, entendeu? Deletou o site e comprometeu, inclusive, o compêndio do curta-metragem, que tem 1 hora e pouco, e necessário seria fazer, renderizar. Então, infelizmente, eu não tenho as imagens. Olha, Bruno Almeida aqui, entendeu? Dizendo que a professora Marlene pode trazer, que a TV Câmara vai poder exibir, entendeu? Sem problema nenhum, tá aberto aqui. Eu acho que meu amigo, entendeu? Se tiver vida, ele está lá sorrindo agora, porque ele salvou tanta gente. Vocês podem acessar o site, que o documentário está lá, inclusive o Mas é porque APRP. tem que ter uma autorização sua para que nós exibamos. Entendeu? Se falei, o verbal está dado com a maior satisfação. Vamos exibir. Vocês vão encontrar o documentário, vão encontrar as fotografias, depoimentos e vão encontrar o APRP Memória, que foi feito em 1994, onde eu o entrevistei com toda a ética profissional, o chamando de senhor. Então, está lá também abrigado no site. Gente, eu quero mandar um beijo aqui no coração de Edivânia Escritora, que está vendo, Kekeleu, Marisa Melo e Ricardo, que está vendo. Gente, são as histórias nossas, são as nossas coisas, que são coisas nossas. E eu tinha essa dívida. Quando eu liguei para a professora, Valadão, eu estou tão afastado, eu fiquei tão... Eu digo, esqueça, me faça uma gentileza, me dê esta alegria. Obrigado pela alegria, estou aqui às suas ordens, estou satisfeito. Como eu abri o programa, eu tive muitas alegrias hoje. E ter você aqui e poder falar de meu amigo Dr. Calumbi, encerra o programa com muita alegria. Abraço carinhoso. E uma alegria estar com vocês e encontrar aqui essa turma bonita dessa produção, né? Amém. Gente, você que está me vendo, se liga. Manda mensagem, eu anoto aqui, de vez em quando eu dou um toque, né? Eu tinha que falar alguma coisa aqui, mas aí me passou. O site é www.calumbidenós. Calumbi com Y, calumbidenós.com.
Você pode acessar em casa, mas a gente também vai exibir este curta-metragem aqui. Viva o cinema sergipano, que é coisa nossa. Gente, até a próxima quinta-feira, se o bom Deus quiser.